Por exemplo, o ex-candidato à presidência do PT, Fernando Haddad, né, esteve nos Estados Unidos e numa entrevista que apareceu, se não me engano, na Folha de São Paulo, ele disse que o governo Bolsonaro ele tende a ser bem sucedido, né? Segundo ele, porque como governo ultra neoliberal, ele vai vender uma série de ativos nacionais através das privatizações. Isso vai fazer com que haja uma folga de caixa e a folga de caixa vai levar ao crescimento do país. Então, isso significa, né, segundo o Fernando Haddad, que nós deveríamos nos preparar para um longo período de refluxo e sabe-se lá mais o que poderia haver. Na medida que o governo Bolsonaro der um jeito na economia, como ele afirma que ele dará, né? Isso vai fortalecer toda a ala mais direitista do regime político, a extrema-direita. Na opinião dele, o que aconteceria seria que nós teríamos 4 anos aí de, como é que se diz? De estabilidade, de esperando, né, para que a situação mude através de manobras de tipo institucional ou eleitoral, né? Se esse prognóstico fosse assim tão verdadeiro como ele dá a entender, logicamente que nós teríamos uma situação muito grave para todo mundo, né? Significa que haveria um crescimento econômico, sobre a base do crescimento econômico, o governo controlaria toda a população, os violentíssimos ataques contra as condições de vida dos trabalhadores passariam sem nenhum tipo de resposta mais séria dos trabalhadores, né? E logicamente que nós iríamos não só nós teríamos 4 anos de êxito de um governo liderado pela extrema direita, como logicamente nós teríamos 8 no mínimo, do ponto de vista, né, em que o dirigente do PT vê as coisas, que é um ponto de vista puramente eleitoral. Segundo ele, as instituições políticas não seriam afetadas, simplesmente que o Haddad chegaria aí realizaria o seu governo sem maiores sobressaltos, né, e fazendo tudo aquilo que ele prometeu que ele iria fazer. O dirigente do PT foi até o extremo de dizer que falar que o governo vai dar certo na economia não é ruim, porque, segundo ele, é melhor enfrentar nas eleições um governo que deu certo do que um governo que deu errado. Certamente que é uma inovação do ponto de vista da análise eleitoral, né? Eu nunca tinha tido oportunidade antes de ouvir nada nem parecido com isso, né? Que é melhor você ganhar a pessoa que é mais fácil derrotar a pessoa que está por cima do que derrotar a pessoa que está por baixo, né? É mais fácil derrotar aquele que é forte do que aquele que é fraco. É toda uma inversão, né, da lei da natureza no que diz respeito aos organismos vivos, né? Até hoje todo mundo imaginava que o leão comia o cordeiro, né? Segundo o Fernando Haddad, a partir de agora é o cordeiro que come o leão, vai saber, né? Isso daqui é muito importante. Por quê? Por que um dirigente do PT, que acabou de ser derrotado nas eleições, e que durante as eleições declarou que o adversário era um fascista, era um Mussolini, um Hitler, e era a encarnação da barbárie política e tudo mais, né? Agora vem dizer que o governo vem fazer propaganda de que a política do governo Bolsonaro vai dar certo. Qual que é o sentido disso? Porque vamos supor que você pensasse que haja
a possibilidade de dar certo. No mínimo, você falaria, pode dar certo, pode dar errado, porque quem tem uma bola de cristal, né? Isso sem falar no fato que, sem mencionar o fato de que os dirigentes do PT não estão muito qualificados para a futurologia, né? Porque até agora não acertaram absolutamente nada. Então, por que isso daí? Por que essa declaração de que o governo vai dar certo? A mesma declaração eu vi numa entrevista dada pelo Tarso Genro, né, que é um expoente da ala direita do PT, que também fala que o governo vai dar certo. Nós temos que, isso daqui tem que ser cuidadosamente discutido, porque é um problema político crucial. Quando a direção do PT, dirigentes do PT, né, falam que o governo vai dar certo, o que eles querem é jogar um balde de água fria em toda a luta contra o governo. Quer dizer, você é um militante do PT, vamos supor. Você é um militante sindical do PT. Você é um militante do PT nos movimentos populares. Você está esperando uma orientação. Aí o seu dirigente, que você confia, né? O homem que tem tantas qualidades e tal, o grande homem, grande líder, chega e fala assim, olha, o governo Bolsonaro, ele vai dar certo. Como é que a pessoa, se coloque no lugar dessa pessoa, como é que a pessoa vai se sentir? Vai se sentir triplamente derrotada. Já foi derrotado na eleição. Tudo bem que a derrota foi através da fraude, mas uma boa parte dos dirigentes do PT nem falam isso daí. A derrota foi um resultado direto da fraude. O Bolsonaro não teria nenhuma possibilidade de ser presidente se o Lula tivesse participado das eleições. Então ele já está derrotado por esse fato. Já fica derrotado quando as pessoas falam, e muita gente fala dentro do PT, principalmente a ala direita, que o Bolsonaro ganhou as eleições de maneira mais ou menos correta, tirando o Caixa 2, que é uma crítica em última instância idiota, porque muitos dirigentes do PT, inclusive, reconhecem que afirmam, né, que o PT, o partido se utilizou do Caixa 2, então é uma crítica inócua, é um tiro de pólvora seca. Então sobra o fato de que você acabou sendo derrotado legitimamente. E agora, além de você ser derrotado de maneira legítima, ainda o governo diante do qual você foi derrotado, que é um governo monstruoso, ultradireitista, fascista, etc., 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 vai dar certo. Quer dizer, é empurrar a pessoa para 3 passos do suicídio político. Né? A pessoa, diante de todas essas afirmações, se a gente levar isso daí em consideração, a pessoa deveria, sei lá, se mudar para a Nigéria, ver se arruma um emprego no exterior, né? Faz alguma coisa da vida, porque isso aqui não dá para viver no país, não é? Vocês imaginem só, o governo Bolsonaro vai dar certo, e na próxima eleição, nós temos que esperar a próxima eleição, 2020, né? Bastante tempo, e na eleição, apesar do governo ter dado certo, o PT vai derrotar esse governo que deu certo com uma melhor proposta de governo do que a do governo que deu certo. Então, nesse sentido, você já pode se preparar para uma viagem migratória de 8 anos, não é? É totalmente deprimente como colocação política. E o objetivo é exatamente esse, tá? Provocar a depressão. Então, a primeira coisa, antes de entrar numa questão que é uma questão chave nesse momento aqui, que é o que está acontecendo dentro do PT, a gente deveria considerar esse problema do governo, essa avaliação em si, né? Independentemente das intenções e da luta política que se trava em torno dessa avaliação.